Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa videoaula de hoje nós estamos iniciando então o capítulo 6 e nós vamos falar sobre a ligação iônica, né? Que são a interação entre os íons, que forma uma das ligações químicas então conhecidas. Legal? Então, vamos com o material na mão, seguir a aula de hoje. Gente, para começar a falar sobre isso, precisamos entender que a ligação iônica ela é uma interação entre os íons, né? Íons, para quem não lembra, são as espécies carregadas eletricamente, com sinal positivo ou negativo. Tá? É o que nós vamos ver hoje. Primeiramente, vamos iniciar a discussão com o chamado teste de condutividade. O que é isso? Se você tem uma solução, ou seja, alguma substância dissolvida em um solvente, né, uma solução, portanto, ela pode conduzir eletricidade ou não, ou seja, permitir a passagem de corrente elétrica ou não. No caso aqui desse primeiro exemplo, temos uma solução feita de água e açúcar, né? No caso, o mesmo açúcar que nós temos em casa, chamado sacarose. Né? Então, dissolvendo açúcar na água, temos ali uma fonte de energia elétrica, temos ali uma lâmpada para verificar se está passando corrente elétrica e o gerador de energia está em algum lugar por aqui, a pilha, por exemplo, né? Está em algum lugar por aqui. O que nós vemos? Que o açúcar se dissolve em água e quando colocados ali os dois pontos, né, para fechar o circuito dentro da solução, percebe que a solução não fecha o circuito, ela não conduz eletricidade. Tá? Por quê? Porque essa solução não tem íons, não tem espécies carregadas, positiva ou negativamente. Tá certo? Portanto, ela não conduz eletricidade. Colocando agora uma solução diluída, né, com um pouquinho, né, bastante água e um pouquinho de ácido clorídrico aqui dissolvido, percebe-se que aí existe a presença de íons, mas como foi adicionado pouco ácido, né, então você tem poucos íons. Na maior parte você tem moléculas de outras substâncias, certo? E poucos íons. Olha só, poucas espécies positivas, poucas espécies negativas. Então, acende um pouquinho a lâmpada? Sim. Conduz eletricidade, mas como tem poucos íons, conduz muito pouco eletricidade. Certo? Fechando pouco o circuito. Agora, quando temos uma solução, por exemplo, de cloreto de sódio, o mesmo sal que nós temos em casa, quando dissolvido em água, esse sal ele leva à formação de muitos íons, certo? E isso permite muito bem a passagem de corrente elétrica, ou seja, essa solução consegue fechar o circuito. E isso faz com que a lâmpada acenda com grande intensidade. Legal, gente? Então, o teste de condutividade ele é uma boa indicação para verificar se você tem numa solução muitos íons, poucos íons ou nenhum íon. Legal? E é justamente a presença dos íons que permite a passagem de corrente elétrica. Então, gente, o que acontece nesse caso, a permissão da passagem de corrente elétrica é que quando os pontos do circuito, os dois pontos, são mergulhados dentro da solução, as cargas, os íons positivos migram para o ponto negativo, para o polo negativo, e os íons negativos migram para o positivo. Esse movimento de cargas é que é a corrente elétrica, tá certo? Ou seja, não são literalmente os elétrons que passam de um ponto do circuito a outro. Não, são os próprios íons que, se movimentando, produzem corrente elétrica. Legal? Então, um exemplo de substância formada por ligação iônica, ou seja, formada por íons, é o cloreto de sódio, o mesmo sal que temos em casa, né, com que salgamos a comida. Esse é o cloreto de sódio na sua fórmula. Né? Aqui temos, então, o sódio, o elemento sódio, e aqui o elemento cloro. Legal? Então, a junção do sódio e o cloro forma o cloreto de sódio. Aqui, nós sabemos que ocorre ligação iônica justamente pelo processo que leva à formação deles. E algumas informações mais, como, por exemplo, o sódio ele tem uma energia de ionização com um determinado valor. Ou seja, se a gente quiser remover um elétron de um átomo de sódio,
fornecendo uma certa quantidade de energia, nós conseguimos remover sem sérias dificuldades. Tá? E se nós tentarmos inserir um elétron no átomo de sódio? A energia é negativa, olha só. Ou seja, precisamos fornecer energia para inserir um elétron aqui no átomo. O que esses dois valores nos levam a crer? Que uma, não é difícil retirar elétrons do sódio, e outra, é muito difícil o sódio querer elétrons. Portanto, é muito fácil o sódio se desfazer de elétrons no lugar de absorver elétrons. O que já é diferente para o cloro. A energia de ionização do cloro é muito alta, olha só o valor. Tá? Significa que temos que fornecer uma energia muito alta para retirar elétrons do átomo de cloro. Ou seja, o átomo de cloro quer elétrons, ele não quer se desfazer dos próprios elétrons. Tá? E a energia liberada é negativa num valor muito mais alto do que o sódio. Ou seja, a energia liberada quando insere-se um elétron no átomo de cloro é muito mais alta. Ou seja, o cloro realmente queria aquele elétron. A energia liberada pelo sódio é baixinha. A energia liberada pelo cloro é elevada. Significa que o cloro que realmente queria aquele elétron e é muito difícil retirar elétrons do cloro. Chegamos aí a uma conclusão, que comparando os átomos de sódio e de cloro, o cloro é um elemento cujo átomo quer muito mais fortemente elétrons, enquanto que o átomo de sódio ele não quer elétrons. Pelo contrário, para ele é fácil se desfazer de elétrons. Então, o que vai acontecer? O átomo de sódio, para ele, é fácil, é até espontâneo, ele perder um elétron da sua camada de valência. Quando ele perde um elétron, ele adquire uma carga positiva, no sinal +1. Se ele perder uma carga negativa, ele fica com carga positiva. Então, nós formamos aqui um cátion, né? Um íon positivo, certo? Esse mesmo elétron ele pode ser capturado pelo cloro, pelo átomo de cloro, que quando é capturado, o cloro, que estava com carga 0, né, como qualquer átomo, ao absorver esse elétron com carga -1, ele adquire a carga -1 também. Certo? Então, nós passamos a ter um ânion, que é um íon negativo. Olha só, formamos só nessa transferência de elétrons do sódio para o cloro, nós formamos um cátion e um ânion. Certo? Como são espécies com cargas elétricas de sinal oposto, mais e menos, existe uma atração eletrostática, uma atração entre cargas de sinal oposto, e essa atração gera a aproximação das espécies, né? do cátion com o ânion. E é justamente essa ligação deles por terem cargas de sinal oposto, essa aproximação, essa força que os mantém ligados, é a ligação iônica, a ligação entre íons, entre o íon positivo e o íon negativo, é a ligação entre cátion e ânion. Legal, gente? Isso é a ligação iônica. Então, é uma ligação entre íons. Legal? Agora, então, vamos lá. No material de vocês, ele mostra justamente a transferência desse elétron do átomo de sódio, que perde um elétron, e do átomo de cloro, que ganha esse elétron. Certo? Ficando mais ou menos desse jeito. Ok? Entretanto, como o átomo de sódio ele só tem aquele elétron na última camada, na camada de valência, ao perder esse único elétron, a terceira camada do átomo de sódio, que era a camada de valência, a terceira camada deixa de existir quando ele perde o único elétron que estava ali. Então ele passa a ter somente 2 camadas de elétrons. O cloro continua com 3, ele só ganhou um elétron. O cloro ele tinha 7 elétrons na camada de valência. Com esse elétron que ele recebeu, ele fica com 8. Certo? E uma coisa que nós podemos reparar, ambos passam a ter, então, após essa transferência, 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Faltou um L aqui. Na camada de valência, os dois passam a ter 8 elétrons. Significa,
os dois estão com a camada de valência completa. Os dois estão estáveis. Lembrando que nessa transferência, né, o sódio fica positivo porque perdeu um elétron e o cloro fica negativo porque ganhou um elétron. Beleza? Então os dois nesse estado são íons, né? Eles ficam mais ou menos assim, ó. O sódio é o cátion, que é o íon positivo, e o cloro é o ânion, que é o íon negativo. Está lá o elétron que o cloro ganhou do sódio. Beleza, gente? Certo? É praticamente uma doação de um átomo para outro. E essa transferência, gera dois íons. O íon positivo, para quem perdeu o elétron, o íon negativo, para quem ganhou o elétron. Ok? Então, gente, se a gente simbolizar o sódio como bolinha amarela e o cloro como bolinha azul, quando esses íons se formam, eles espontaneamente são atraídos um para o outro. E, no entanto, não é só um com um. São milhares grudados em milhares, numa estrutura tridimensional. Tá? No caso do cloreto de sódio, o sal que nós temos na cozinha, eles formam uma estrutura quase cúbica, né? E que a sua forma básica é um cubo. Legal, gente? Então, olha só. Nós temos aqui o ânion, cloro, o cátion, sódio. Aqui nós temos as cargas representadas, mas eles são assim. Tá? Então, positivo, negativo, se alternando sempre nas três dimensões espaciais. Ou seja, forma uma estrutura tridimensional. Ok? Significa que cada íon ele está cercado por vários íons de sinal oposto. O cátion de sódio está cercado por vários ânions cloro nessa estrutura aqui. Ó. Olha só, pega esse cátion aqui, ele está cercado por várias estruturas negativas. Né? O positivo cercado por vários íons negativos e o íon negativo cercado por vários íons positivos, como demonstra essa figura aqui embaixo. Legal? Numa estrutura só. Essa estrutura ela é conhecida como retículo cristalino. Pois é, ou seja, cátions e ânions juntos, quando eles formam essa estrutura se chama retículo cristalino. Por que tem esse nome? Porque é um cristal. Todo composto iônico, toda substância formada por ligação iônica, forma cristais. Pois é. E esses cristais iônicos, eles têm alta temperatura de fusão. Ou seja, precisamos elevar muito a temperatura desses cristais para eles virarem líquidos. Pois é, para fundir esses sólidos, porque todos eles são cristais sólidos. Legal, gente? E tem alta temperatura de fusão. Beleza? Agora, aí é necessário tomar um certo cuidado. Toda substância iônica, toda substância formada por ligações iônicas, formada por íons, são cristais. Mas cuidado, existem cristais que não são iônicos, como o diamante. Certo? O diamante ele não é feito por ligações iônicas. O diamante é feito por outro tipo de ligação química, que nós vamos ver posteriormente. Tá legal? Porém, toda substância formada por íons é sólida e é um sólido cristalino, é um cristal. Ou seja, forma sempre essa estrutura aqui, um retículo cristalino. E toda substância iônica, além de ser sólido e ser cristal, tem alta temperatura de fusão. Precisa de uma temperatura muito elevada para virar líquido. Beleza? Então vamos seguir. Gente, como que ocorre então o balanço de cargas? Você tem sempre, para cada espécie positiva, você tem uma espécie negativa. Tá? Porém, olha só quantos cátions e quantos ânions nós temos. E existem muitos outros mais. Pois é. Acontece que, se nós formos juntar, por exemplo, o cátion magnésio, o cátion magnésio é quando o átomo de magnésio perde 2 elétrons. Dá para perder mais de um elétron? Dá sim. Né? Dá para perder 3, dá para perder 4. Olha o alumínio. O átomo de alumínio perdendo 3 elétrons se torna um cátion de alumínio 3+. Legal? É um cátion trivalente. O magnésio é um cátion bivalente, porque tem carga 2+. E aqui nós temos ânions com carga 1-, né? Nós temos ânions com carga 2-, então são ânions bivalentes.
E nós temos ânions trivalentes também. Cátion trivalente, ânion trivalente. Cátions bivalentes, ânions bivalentes. Cátions monovalentes, ânions monovalentes. Então, tudo depende do sinal, ânions cátions, ânions negativos, cátions positivos, e também depende da intensidade do sinal, da carga. 1+, 2+, 3+. Então, aqui é monovalente, bivalente ou divalente, trivalente. Monovalente, bivalente, trivalente. Legal? Então, gente, o que acontece? Toda substância iônica sempre vai ter carga total igual a zero. Certo? Ou seja, nunca vai sobrar mais carga positiva do que negativa, ou vice-versa. Toda substância iônica tem sempre a carga que sobra, carga total, igual a zero. Como acontece isso? Vamos para a representação da ligação iônica, né? Como que se representa? Temos o cátion, temos o ânion, certo? Como nós representamos a fórmula, entende-se o seguinte, nós temos os dois íons, né? O positivo e o negativo. O íon positivo tem uma certa carga de sinal positivo e o íon negativo tem uma certa carga de sinal negativo. Quando nós simplesmente pegamos o valor sem o sinal, ignorando o sinal, pega o valor, no caso aqui B, do ânion, multiplica o cátion por esse valor. Faz o mesmo com o ânion. Pega aqui a carga do cátion, ignora o sinal, pega a carga do cátion, multiplica o ânion. Certo? Nós trazemos então os valores sobrescritos para valores subscritos e sempre cruzando. Tá? Formando então isso aqui. Você tem, de acordo com a carga do ânion, você tem a quantidade de cátions. De acordo com a carga do cátion, você tem a quantidade de ânions. Olha só. Quantidade de ânions, quantidade de cátions. Esse B veio da carga do ânion e esse A veio da carga do cátion. Vamos tentar resolver um exemplo para tornar isso mais claro. Então, por exemplo, nós temos esses dois íons. O íon alumínio 3+, é um cátion trivalente, e o íon sulfeto 2-, que é um ânion bivalente. O que nós fazemos primeiro? Identificamos aqui a carga do cátion, multiplicamos a quantidade de ânions por esse valor 3. Identificamos a carga do ânion, multiplicamos o cátion por um valor de 2. Ignoramos o sinal, tá? Positivo e negativo. Como fica? Fica isso daqui. Certo? O 2 do alumínio veio lá do sulfeto e o 3 do sulfeto veio lá do alumínio. Olha só. Então, cruzamos, tiramos os valores das cargas e juntamos numa substância só. Então, aqui formou a substância. É um sólido iônico sulfeto de alumínio. Legal? Para isso, precisamos de 2 alumínios e 3 enxofres, 3 sulfetos. Legal, gente? Tudo começou daqui. Temos a carga de cada um. Jogamos as cargas para baixo, cruzando. Né? O que é do cátion vai para o ânion, o que é do ânion vai para o cátion. Feito isso, tiramos as cargas e juntamos. E essa é a fórmula do composto final. Beleza? Então, vamos praticar então. Aí temos uma questão na página 305 do livro didático de vocês, do exercício resolvido. Vamos entender esse exercício. Observe as cargas dos íons apresentados a seguir e escreva a fórmula do composto iônico relacionado. Está lá. Nós temos que aqui o cátion genérico cátion monovalente e o ânion genérico, Y, que é um ânion trivalente. Legal? Nós queremos então formar uma substância a partir deles. Beleza, vamos escrever maior aqui. O 1 não é costume representar. Quando aqui a carga vale 1, nós geralmente não representamos. Ok? Pode ficar então só o sinal de mais. Quando é 2, aí sim, tem que colocar o 2 mais. Beleza. Partindo do que nós temos aqui, fazemos aquela troca de valores, né? O 1 vai lá para o Y, o 3 vai lá para o X, escritos embaixo, e juntamos. A fórmula é essa.
Legal? x3, y, quando é 1, não colocamos nada. Legal, gente? Essa é a fórmula, então, desse composto iônico genérico aqui, x e y. Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Pratiquem com os exercícios que foram solicitados. Qualquer dúvida, tiramos pelo Zoom ou pelo e-mail. Muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima videoaula. Que a força esteja com vocês. Um abração a todos, pessoal.